Olá, queridos alunos, a graça e a paz. Estamos começando mais uma disciplina aqui pelo canal Rev. Thiago Naruzzi. E como prometido, hoje nós vamos estrear a disciplina Catolicismo Romano, uma análise reformada. Ou seja, nós vamos analisar a teologia católica romana à luz não só da perspectiva reformada, mas, acima de tudo, da própria escritura, ok? Bom, qual é o objetivo de dessas aulas, né? Desta preparação? Mostrar a vocês a total incompatibilidade entre estas duas tradições. E não só isso, mostrar o perigo, muitas vezes imperceptível, né, da teologia católica, cujas consequências desta impercepção podem ser devastadoras. Por quê? Porque elas se oporão diretamente à obra vicária de Cristo Jesus e também ao seu senhorio. Como veremos, a teologia católica, os seus alicerces, eles usurpam o devido lugar de Cristo Jesus, desviando os corações, muitas vezes, de pessoas piedosas a um grotesco engano. Ok? E como é que nós faremos isso? Ou seja, qual é a proposta pelo qual nós vamos caminhar aqui no nosso curso? Bom, nós vamos caminhar por dois principais caminhos. Primeiro e principalmente pelos axiomas, ou seja, pelos pressupostos que fundamentarão toda a base da teologia católica apostólica romana. Ou seja, todo o arcabouço doutrinário. Então nós vamos primeiro ver e entender quais são esses axiomas que sustentam todo o corpo doutrinário e então, na medida do possível, também analisar as doutrinas fundamentais da teologia católica apostólica romana, ok? Então, perceba que no primeiro momento nós vamos meditar ou atacar diretamente ou refletir sobre o fundamento sobre o qual toda a estrutura doutrinária desta teologia está fundamentada, ok? Pois bem, quais seriam então os fundamentos, né, em que toda a teologia da Igreja Católica Apostólica Romana está fundamentada? Bom, segundo Greg Harrison, né, um grande teólogo, em seu livro Teologia e Prática da Igreja Católica Romana, toda a teologia ela está fundamentada em dois principais axiomas. Quais são eles? Guardem estas duas nomenclaturas: interdependência, natureza e graça, e interconexão, Cristo e Igreja. Ou seja, todo o arcabouço teológico, teórico, doutrinário da Igreja Católica Apostólica Romana, eu vou começar a falar apenas Igreja Católica, e vocês entendam, por gentileza, como Igreja Católica Apostólica Romana, ok? Todo o sistema doutrinário, ela está fundamentada, organizada sobre esses dois axiomas: interdependência, natureza e graça, e interconexão, Cristo e Igreja, ok? Estes são as bases ou os axiomas sobre os quais todo o conjunto doutrinário estará fundamentado, ok? Pois bem, a pergunta que nós precisamos fazer a fim de avançarmos em nossa aula é: o que seriam estas duas coisas? Ou seja, o que seriam estes dois fundamentos ou o que eles ensinam, ok? Vamos começar pela questão da interdependência, natureza e graça. Segundo Greg Harrison, no vocabulário cristão, a natureza é considerada o equivalente ao mundo criado em sua totalidade. Então, natureza nada mais é do que este mundo tangível, este mundo, todas as coisas que foram criadas por Deus, ok? Que é, segundo ele, tanto o resultado da atividade criadora, criativa de Deus, como também o recipiente dos seus propósitos divinos. Ou seja, esta natureza, que nós vamos chamar aqui de agora em diante, ou melhor, todo este mundo criado, que nós chamaremos a partir de agora de natureza, é tanto a totalidade das coisas criadas, como por exemplo eu, você, os mares,
as plantas, enfim, os rios, o copo, tudo que existe nós vamos chamar de natureza. E por recipientes dos propósitos salvíficos somos nós, que somos obras das mãos de Deus, que carregamos em nós também propósitos salvíficos, ok? No que diz respeito a este último, ou seja, aos recipientes do propósito da salvação de Deus, ou seja, nós, as interações de Deus conosco e também com toda esta natureza, com todo este mundo criado, são chamadas, no aspecto teológico, de graça. Então, o que é graça? Graça é tudo que Deus faz em relação ao mundo, tanto no que se refere à providência quanto à redenção. Então, vamos lá, vamos recapitular isso aqui. O que seria a natureza? Todo o mundo criado, inclusive nós. O que é graça? Segundo a perspectiva da teologia católica. É tudo aquilo que Deus faz ou interage com esta natureza, com este mundo criado, que pode ser num aspecto redentivo, salvífico, ou simplesmente providencial, ou seja, a chuva que ele manda, o sol que ele manda e assim por diante, ok? Bom, em outras palavras, a natureza, como produto da atividade criadora de Deus, corresponde, como eu já disse, à totalidade da obra criada ou da ordem criada. Inclui também a realidade inorgânica, como já disse, os mares, as montanhas, o mundo das plantas, o reino animal, os anjos, demônios, seres humanos, água, petróleo, pão, vinho e tudo mais que nós poderemos citar aqui, ok? Já a graça, num sentido bem abrangente, é a atividade providencial de Deus, como eu disse, para que a natureza ou este mundo criado continue a existir, direcionando-a para o seu fim divinamente designado. Ou seja, a graça é o meio pelo qual Deus providencialmente ou relacionalmente mantém com a sua criação, com a sua obra criada, com o propósito da continuidade da sua existência, ok? Dirigindo-a para o seu fim, para o telos, para aquilo que ela foi criada. E também diz respeito à atividade redentora, cujo propósito é resgatar a ordem criada da queda e dos efeitos da queda, ok? Então vamos lá, vamos entender isso aqui. Ó, graça, o que é? É o meio, é o nome que se dá à relação de Deus com a natureza, com o seu mundo criado. Esta relação pode ter propósitos salvíficos ou simplesmente propósitos providenciais, ou seja, dar continuidade, né, dar condições para que esse mundo criado continue a existir, ok? Isso aqui é muito importante que vocês entendam o que significa esses dois termos, tá? E aqui vai uma importante observação. Para a teologia católica, as duas, natureza e graça, foram divinamente projetadas para operar em mútua dependência. E aqui, então, explica a origem do termo. Lembra? Interdependência, natureza e graça. Significa dizer que a natureza e a graça, a providência de Deus, segundo a teologia católica, elas foram projetadas para operar mutuamente. Não só mutuamente, mas em dependência uma da outra. Em outras palavras, significa dizer que para que a providência de Deus, os propósitos salvíficos, aquilo que nós chamamos de graça, opere neste mundo, ele precisa valer-se de alguma coisa deste mundo. Ou seja, para que a graça de Deus seja manifestada no mundo criado pelo próprio Deus, Deus utiliza-se do próprio mundo criado para manifestar a sua graça, a fim de que ela ou se aperfeiçoe ou para que a graça eleve a sua natureza. Eu sei que parece um pouquinho complicado no primeiro momento, mas deixa eu dar aqui alguns exemplos que talvez ajude a que você entenda, tá? O que o autor ou o que a teologia católica propõe nesta interdependência de natureza e graça. Por exemplo, Deus criou as montanhas, criou aqui as plantas, criou o céu, a nuvem. Pense o seguinte, para que esta natureza
continue a existir, ainda que, por meio da providência de Deus, Deus vale-se da própria natureza, por exemplo, o homem, a cultivar esta natureza, este pomar, esta árvore, a regar as plantas. Entendem o que é esta interdependência, natureza e graça? E não só isso, ele pode valer-se da própria criação, o sol. Nós bem sabemos que, desculpe aqui que deu uma desconfigurada aqui, todos nós sabemos que o sol é uma obra, uma criação de Deus. Que Deus vale-se desta criação para dar providencialmente ou dar continuidade providencial à sua obra criada. Nós precisamos das estações, nós precisamos, por exemplo, da chuva, ou melhor, tudo isto, planta, vegetais, grama, enfim, árvores, elas precisam da providência de Deus para se manterem vivas, para se manterem existindo. E o que Deus faz nesta relação de interdependência, natureza e graça? Vale-se da própria natureza, da própria criação, que pode ser o homem, o sol, a chuva, para dar continuidade, tá bom? Por exemplo, pense nas estações. Para que as estações existam, precisa-se também da lua, ou seja, do posicionamento e assim por diante. Então, isto é a relação que a teologia católica vai chamar de natureza, ou melhor, interdependência, natureza e graça, ok? Notem este detalhe, isto é extremamente importante, por quê? Porque é justamente isso que um pouquinho mais adiante nós vamos contrastar com a teologia reformada. Por quê? Porque para a teologia católica romana, estas duas esferas, esses dois aspectos, melhor dizendo, natureza e graça, elas foram projetadas para operar em mútua dependência. Repito, guardem isso. Para a teologia católica, Deus não pode, não por nenhuma limitação, mas porque assim ele desejou fazer, não pode operar providencialmente ou salvificamente na natureza, senão pelo uso da própria natureza. Ok? Então, isso tanto nos aspectos providenciais como nos aspectos redentivos. Então vamos lá, esse gráfico talvez elucide mais. Pense o seguinte, o homem aqui, ele carece da salvação, da graça de Deus, tá? Que nós entendemos que é a graça mesmo? É o meio pelo qual Deus intervém, interage, se relaciona com a sua obra criada, tanto em propósitos salvíficos, como em propósitos meramente providenciais, ok? Então perceba que, segundo a teologia católica, para esta graça se manifestar ao homem, ela precisa valer-se de algum aspecto da própria natureza criada, ok? Pergunto a vocês, vamos ver se vocês já estão entendendo. Para a teologia católica, quem é esta obra ou este objeto da natureza que vai ser utilizada para salvar este pobre pecador? Conseguiram já começar a captar as implicações deste axioma chamado interdependência, natureza e graça? Vamos reler a definição, para que nós nos lembremos do que ela significa e quais são as suas implicações. No vocabulário cristão, a natureza é considerada o equivalente ao mundo criado em sua totalidade. Eu, você, os mares, a lua, o sol, o gramado, a montanha, tudo. Que é tanto o resultado da atividade criadora de Deus, quanto o recipiente dos seus propósitos salvíficos, ok? Então, imagine que isso aqui é a natureza. É a obra criadora de Deus. Ou seja, homens, rios, peixes, gatos, avião, tudo. Tudo isso refere-se ou está dentro deste aspecto que nós vamos chamar de natureza, ok? No que diz respeito a este último, ou seja, aos recipientes dos propósitos de Deus, pelo menos vamos falar dos aspectos salvíficos, né? As interações de Deus no mundo foram entendidas teologicamente como graça. Ou seja, graça é o que Deus faz em relação a este mundo que ele criou, tanto no que diz respeito à sua providência, à manutenção da sua existência, como também no que diz respeito à redenção,
a salvação desta obra criada. Então, aqui talvez fique mais claro. O que é a natureza? Todo este mundo criado, que também é recipiente da sua graça. Por exemplo, os rios, do que diz respeito à providência. Nós, seres humanos, tanto da providência quanto da sua obra salvífica. Então, o que é a natureza? Todo o mundo criado. O que é graça? O meio pelo qual Deus se utiliza para interagir, para prover o que esta obra criada necessita, para continuar existindo, ou com propósitos salvíficos. Isso é chamado de graça, ok? Agora, detalhe, lembrem-se, para a teologia católica romana, estas duas esferas, ou esses dois aspectos, melhor dizendo, sempre, absolutamente sempre, operarão em mútua dependência. Significa dizer que Deus jamais providenciará, segundo a teologia católica, nada neste mundo criado, seja apenas nos aspectos de manutenção, seja nos aspectos de salvação, senão por meio da própria natureza, ok? Isso dá-se o nome de interdependência, natureza e graça. Ou seja, segundo eles, há uma ligação constitutiva e irreversível entre estas duas coisas, natureza e graça. Olha agora, que nem o pecado ou quaisquer que sejam suas consequências não rompeu e não pode romper. Talvez agora você comece a entender o porquê que alguns teóricos chamarão algumas tradições de catolicismo. Por quê? Porque para a teologia católica, o pecado não pôs uma ruptura radical nesta relação entre Deus e o homem. Ou seja, Deus pode, pela graça, providencialmente ou salvificamente, interagir com o homem porque não houve uma ruptura entre estas duas esferas, entre esses dois aspectos. Muito pelo contrário. Para a teologia católica apostólica romana, existe uma interdependência, uma mútua dependência. Deus só pode interagir com esta natureza se for por meio da própria natureza. Entre outras palavras, não há uma ruptura radical. A queda não afetou o homem de tal maneira que ele está impossibilitado de se relacionar com Deus, muito semelhante a uma tradição dita evangélica também, ok? Então, resumindo, segundo a teologia católica, a graça só pode agir por meio da própria natureza. E o motivo? Ambas estão intrinsecamente ligadas, são interdependentes, tá? Então, Deus, pela graça, que nós chamamos de graça, que é a sua relação, o meio pelo qual ele provê, o meio pelo qual ele salva, só pode fazer isso com a sua obra criada por meio de algum aspecto deste mundo criado. Há necessidade sempre de uma mediação ou de algo deste mundo criado a fim de que a sua graça seja comunicada aos recipientes desta salvação, ok? É justamente isso que leva o nome de interdependência, natureza e graça. A graça só pode ser manifesta à natureza pela própria natureza, ok? Segundo, esta graça, esta providência de Deus, seja nos aspectos de manutenção, seja nos aspectos de salvação, segundo a teologia católica, é capaz de aperfeiçoar e também elevar a própria natureza. Ou seja, esta natureza não está tão corrompida quanto os reformados dizem. Entende? Ela é muito mais semelhante a uma outra tradição. Ou seja, Deus, para agir com este homem, age pela própria
natureza. Pergunta a vocês, vocês já podem responder isso. Segundo a teologia católica, quem é esta obra criada, ou qual é o aspecto dessa natureza que faz a mediação ou comunica esta salvação para o homem? Vocês conseguem entender já as implicações deste primeiro axioma? E nós nem estamos entrando nos aspectos doutrinários. Eu estou mostrando a vocês o quanto internamente a teologia católica é coerente com aquilo que eles defendem. Não estou de forma alguma dizendo com isto que eles são coerentes com a Bíblia. Não, estou mostrando que é um sistema internamente coerente. As doutrinas estarão intimamente ligadas a estes dois axiomas. O primeiro deles é esse que eu estou apresentando: a interdependência, natureza e graça. Ok? Resumindo, para a teologia católica, através deste axioma que nós estamos estudando, chamado interdependência, natureza e graça, a graça só pode ser operada, em especial no que diz respeito à redenção, à salvação dos homens, por meio da própria natureza, do mundo criado. Quem será este objeto que fará esta mediação ou esta relação? É fácil responder, né? Existe uma relação interdependente entre estas duas coisas, entre a graça de Deus e o mundo criado. Não há uma ruptura relacional entre estas duas coisas. E segundo a teologia católica, a graça pode elevar e aperfeiçoar esta natureza. Ok? Dúvidas? Se tiver dúvidas, anotem aí para que nós tiremos essas dúvidas lá no chat. E não se esqueça, meus amados irmãos, de me seguir aí nas redes sociais, tanto no Instagram, como aqui no próprio YouTube e também no Facebook. E não se esqueça de ativar aí as notificações, o sininho, para que você receba aí o alerta de quando os nossos materiais forem postados, ok? Então vamos lá. Vimos aqui o primeiro alicerce, né? Ou seja, aquilo que sustentará, pelo menos de um lado, o arcabouço teórico e doutrinário da teologia católica apostólica romana, ok? Precisamos ver agora o segundo axioma, tão importante e muito mais assustador do que o primeiro. Nós vamos chamá-lo de interconexão Cristo e Igreja. Bom, vamos lá. Vamos entender o que significa este axioma interconexão Cristo e Igreja. Segundo o livro que está servindo aqui, um dos livros que está servindo como referencial, é a compreensão que a Igreja Católica tem de si mesma. Ou seja, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela se vê como a continuação da encarnação de Jesus Cristo. Isso mesmo. A Igreja Católica, na sua instituição, por meio de seus representantes, se vê como a continuação da encarnação de Cristo Jesus. Olha lá, a teologia católica vê a si mesma como prolongamento da encarnação e se comporta como altera persona Christi, ou seja, outra ou uma segunda outra pessoa, uma segunda encarnação de Cristo, colocando-se deste modo entre Deus e o mundo. Então, olha que coisa curiosa. Comece já a juntar as duas coisas. O primeiro axioma diz que Deus não pode comunicar a sua graça senão por meio da própria natureza. E esta graça pode ser tanto no seu aspecto providencial como salvífico. Se ela se vê como a mediadora, a continuidade, a continuação, o prolongamento da encarnação de Jesus Cristo, quem é este aspecto da natureza que vai comunicar exclusivamente a graça de Deus ao homem? Entenderam a implicação e o porquê que nós falamos que eles usurpam o papel e o senhorio de Cristo Jesus? E aqui uma importante observação. Perceba que eu até antecipei que esses dois axiomas estão intimamente ligados. Por quê? Porque este axioma, natureza e graça, interdependência, natureza e graça, vai levá-los à concepção de que eles são a continuidade da encarnação de Jesus Cristo. Ok?
Vocês se lembram que seria o axioma natureza e graça? Interdependência, natureza e graça, em especial no seu aspecto redentivo? Que a graça de Deus, a salvação de Deus, não pode ser comunicada senão por algum aspecto da natureza. Por isso tem o nome de interdependência. Quem é que vai fazer esta mediação, vocês acham? A igreja. É justamente por isso que eles se veem como a continuidade da encarnação de Cristo Jesus. E talvez você se pergunte, tá, mas e o Espírito Santo, onde é que fica nisso? É uma boa pergunta. Lembrem-se que eles entendem que a graça de Deus só pode ser manifesta por meio de um aspecto tangível da própria criação. O Espírito Santo é criado? Não. O Espírito Santo faz parte da criação? Não. Então, o Espírito Santo age por meio da igreja. A igreja é fundamental. E a igreja aqui é exclusivamente a igreja católica apostólica romana. O problema é que eles se veem, como estamos aqui propondo. Depois eu vou mostrar os documentos. Talvez vocês digam, um absurdo isso. Nós leremos os seus próprios documentos. Eles se veem como a continuidade da encarnação da pessoa de Cristo, tá? Ó, lembra que a gente viu que há uma ligação constitutiva e irreversível entre essas duas coisas que nem o pecado ou qualquer outra consequência pode romper? A Igreja Católica Romana está em continuidade com a encarnação e é a nova concretização da lei da encarnação. Olha lá, sendo ela o agente mediador pós-ascensão que materializa as aspirações da natureza, ou seja, é pela igreja que Deus manifesta a sua providência ou a sua salvação. É a ela, a igreja, a Icar, que segundo eles é confiada a missão da graça para a natureza, de ser uma dispenseira. Aí você vai começar a entender o porquê que eles entendem ou defendem a doutrina da transubstanciação. Por quê? Porque a graça só pode ser comunicada pela própria natureza. Mas nós vamos ver um pouquinho isso mais adiante. Não se preocupem com as doutrinas agora. Eu quero que vocês compreendam esses dois axiomas, porque todo o arcabouço teológico da teologia católica estará fundamentado sobre eles, ok? O que eu quero que vocês percebam é o perigo que nós estamos trabalhando, ok? Este axioma está conectado ao primeiro da seguinte forma: entre as ordens da natureza e da graça, a necessidade de um tema mediador que represente a natureza para a graça. Nós vimos isso. E a graça para a natureza. Precisa de algum mediador aí. De modo que a natureza seja cada vez mais completamente agraciada e a graça acabe por atingir seu objetivo final de elevação da natureza. Quem faz esse papel? A igreja. Em especial, por meio dos sacramentos, tá? Notem que a Igreja Católica Romana se apresenta e se comporta como a mediadora, a dispenseira da graça de Deus. A única mediadora que deveria ser Cristo Jesus entre Deus e o homem, substituindo a mediação de Cristo Jesus. E não só isso, ela considera os seus sacramentos como os únicos meios de dispensação e manutenção da graça de Deus. Lembra? Você fala, e a pregação da palavra? Para nós protestantes é o meio mais ordinário, mais especial de dispensação da graça, o meio de graça. Para os católicos não. Por quê? Porque eles entendem que a graça só pode ser comunicada por meio de uma natureza, de algo criado, que no caso deles é a hóstia, o pão, que nós vamos entender o que significa hóstia. Nós vamos entender o que significa missa. Algo assustador, tá bom? Bom, dúvidas até aqui? Se tiver dúvidas, pare o vídeo, pause o vídeo, volte o vídeo. Por quê? Porque todas as demais aulas dependerão de um correto entendimento desses dois aspectos, tá? Interdependência, natureza e graça, e interconexão Cristo e igreja, ok? Então veja, vimos aqui nesta primeira aula, nesse primeiro momento, os dois axiomas que sustentarão todo o arcabouço doutrinário da Igreja Católica Apostólica Romana. Começamos por falar da natureza e graça, da interdependência entre essas duas coisas. Ou seja, vimos que, segundo a teologia católica, a graça só pode ser comunicada à natureza
por meio da própria natureza. E o motivo é porque existe uma interdependência entre essas duas coisas. E que, no caso da salvação, a mediadora desta relação é a Igreja Católica Romana, em especial pelos sacramentos. São sacramentos que vão comunicar esta graça ao homem, à própria natureza. E vimos também o que significa o axioma Cristo-Igreja, ou interconexão Cristo-Igreja. Vimos que, para a teologia católica apostólica romana, a Igreja é a continuidade da encarnação de Cristo Jesus. Logo, a única mediadora entre Deus e os homens. A dispenseira não só dos mistérios, mas da própria graça de Deus, tanto nos aspectos providenciais quanto nos aspectos salvíficos, ok? Dúvidas? Anotem aí e mande lá no chat. Próxima aula nós vamos falar ou fazer uma breve revisão desses conceitos, desses axiomas. Vou trazer alguns textos, documentos católicos, catecismo, bulas e assim por diante, para que a gente veja que essas afirmações são tiradas dos próprios documentos, tá? Católicos. Vamos analisá-los sobre a ótica da teologia reformada e refletir sobre as principais implicações destas afirmações, tá bom? Espero vocês na próxima aula. Que Deus abençoe.